Amados irmãos, paz do Senhor, o Senhor colocou em meu coração, irmãos, a vontade, de mais uma vez estar aqui no monte, aleluia, consagrando minha vida ao Senhor, consagrando a vida dos irmãos que chegar a esse vídeo, dos irmãos que estão no meu canal, consagrando a vida dos irmãos, aleluia, aleluia, para que o Senhor, aleluia, cuide de nós, porque somos vasos de barro, irmãos, não somos vasos de ouro, aleluia, não somos vasos de prata, não somos vasos de madeira, somos vasos de barros, que, irmãos, muitas das vezes se desfaz, mas se desfaz nas mãos do oleiro para ele pegar e refazer novamente. Irmãos, eu, aleluia, pedi uma direção ao Senhor sobre o meu propósito, que muitas das vezes a gente tem que buscar em Deus o que Ele tem conosco, e o Senhor imediatamente me respondeu, conforme a vontade dEle. Isso não quer dizer que sempre Ele vai nos responder rápido, Ele não é nosso empregado, mas Ele conhece nossos corações, E Ele tem pressa, de concluir a obra dele em nossas vidas, aleluia, mas a gente tem que fazer o quê? A nossa parte também, aleluia, porque fomos, aleluia, formados para esse mundo, fomos criados, irmãos, segundo o propósito do Senhor sobre nossas vidas. Então eu creio que através desse vídeo, aleluia, irmãos, aleluia, com o mesmo propósito, com um propósito parecido, aleluia, o Espírito Santo vai tocar no coração para que o irmão aí já abriu o vídeo, Não foi nada por acaso, foi sobre a direção do Espírito Santo, porque aqueles, ao qual o Senhor não quer falar, aleluia, nem sequer vai chegar esse vídeo, eu creio, aleluia, mas aqueles que o Senhor quer falar, vai chegar sim a esse vídeo, aleluia, para honra e glória do nome do Senhor, não porque eu quero, mas assim como Deus quer, porque se o irmão aí anda indagando, aleluia, para que foi formado, qual o propósito de Deus sobre a vida do irmão, da irmã, o Senhor ele me deu Atos 20, no versículo 21, que fala, aleluia, do ministério de Paulo, aleluia. Paulo tinha um ministério, irmãos, aleluia, onde ele falava com os judeus e falava com os gentios, os não judeus, e o Senhor me direciona, irmãos, que muitas das vezes pessoas que são, aleluia, até mesmo da religião, aleluia, e não são libertas, porque Paulo era judeu, ele era da religião, ele era um religioso, mas ele não era liberto, tanto que ele perseguia o povo do Senhor. Então o Senhor me direciona que muitas das vezes também, existem pessoas, aleluia, existem feiticeiros disfarçados dentro da igreja, existe pessoas perversas dentro da igreja, existe tanto dentro quanto fora, se duvidar, irmãos, até mais dentro que fora, aleluia, porque o inimigo ele é sujo mesmo, aleluia, o inimigo ele, aleluia, ele veio para matar, roubar e destruir, então o que ele puder de utilizar do ser humano, aleluia, que não vigia, do ser humano que não tem nada com Deus, ele vai usar, aleluia. Muitas das vezes são pessoas próximas a nós mesmos, irmãos da fé, muitas das vezes cônjuge, parentes, amigos próximos, ele vai utilizar ali, aleluia, para aquele ali que se assenta conosco, para tentar nos derrubar, para tentar apagar, o brilho do Espírito Santo sobre nossas vidas, perdão, aleluia, para acabar com a nossa adoração, porque o que incomoda o inimigo é a nossa adoração, e o que incomoda o inimigo, aleluia, é a nossa entrega. Ah, meu irmão, mas eu não sou perfeito, sou cheio de falhas, sou cheio de pecado, eu caio. Irmãos, o Senhor conhece o seu deitar, o Senhor conhece o seu levantar, Ele te sonda, aleluia, Ele te escolheu, assim como Ele escolheu o rei Davi, aleluia. Não estou falando, irmãos, que o irmão tem que se conformar com o pecado, não, até porque nós sabemos o quanto Davi, aleluia, teve que arcar com as consequências, e nós também temos como o quanto, o irmão e a irmã aí está arcando com as consequências dos seus atos. O importante é, irmãos, aleluia, é a gente, aleluia, amadurecer na fé, não insistir em certos erros, não insistir em caminhos errados, em situações erradas. Eu creio na transformação, porque se não existisse a transformação em Cristo, Ele não teria, aleluia, feito esse sacrifício por nós, aleluia, de ir à cruz. Se Ele foi à cruz, irmãos, é para que a gente possa vir se arrepender, para que a gente possa confessar, se arrepender e mudar de vida através dele. Através da força do nosso braço não conseguimos, porque a nossa carne tende a pecar. Nós viemos do homem caído, Adão, o mal entrou no mundo através de Adão. Nós herdamos, nós temos pai e mãe, aleluia, nós herdamos o pecado de nossos pais,
todos nós somos filhos de Adão e Eva. Então, através dos nossos pais, nós herdamos. Então, para que essa maldição, toda maldição hereditária seja quebrada, só em Cristo mesmo. Só em Cristo somos novas criaturas, irmãos. Por isso que está na palavra dele, que é o único caminho, a verdade e a vida. Ainda que muitas pessoas, né, que se dizem cristãs, fiquem balançadas. Ah, é só Jesus, porque um dia, irmãos, mas a irmã está com deboche. Irmãos, um dia eu fui assim também. Um dia eu fui assim. E hoje, eu estando de pé, eu tenho que cuidar para que eu não caia. Porque o inimigo está ao meu redor como um leão, tragando. Aleluia, só esperando uma oportunidade. Mas há poder no sangue de Jesus, maior que está em mim do que está no mundo. Aleluia, então por isso que nós temos que nos revestir de toda a armadura. Por isso, irmãos, aleluia, que a gente tem que ler a palavra, né? Vestir o escudo da fé, que é a palavra do Senhor, orar, vigiar o tempo todo, porque ele sim, ele não descansa, o inimigo não descansa, mas nós sabemos que o guarda de Israel, ele também não descansa, não dorme, não tosqueleja. Então nós temos que nos firmar nele. Senhor, cuida de mim. Senhor, não permita que eu caia. Senhor, se existe alguma falta de perdão, Senhor, eu libero perdão, purifica meu coração, aleluia, para que tudo, aleluia, todo o teu propósito se cumpra na minha vida. Nossa, irmã, mas contra a luta, irmãos, enquanto estamos aqui na terra, a luta é travada contra o bem e o mal. E o bem e o mal começa dentro do irmão e da irmã. Aleluia, o mal sempre vai estar à porta. Aleluia, mas uma vez que deixamos Jesus entrar em nosso coração, ele ceará conosco. Aleluia, e nunca mais sentiremos sede através da palavra dele. Irmãos, quem pisa no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Aleluia, temos a marca de Cristo, mas isso nós, enquanto estamos aqui vivos, nós temos que estar vigilantes. Essa é, aleluia, a estratégia que o Senhor coloca em nossas mãos, estar vigiar e orar o tempo todo, como está na palavra dele. E como está em Atos 20, no versículo 21, aleluia, Paulo, ele foi destinado, né? Ele foi separado, aleluia, com o ministério de pregar a judeus e a não judeus. Aleluia, que o Espírito Santo colocou em meu coração, irmãos, que eu, aleluia, tenho a missão, que os irmãos que chegar a esse vídeo têm a missão, né? Uma das missões, não sabemos, né? Nós sempre temos que buscar, né? Cada vez mais, mas o Senhor me direciona, aleluia, a missão, a missionários, aleluia, que estão aqui para pregar para aqueles religiosos que não são convertidos, acham que são, mas não são, e para aqueles que estão fora. Aleluia, até porque ao longo da minha caminhada, ao longo da minha trajetória, aleluia, de vida, né, que o Espírito Santo não mente, eu vivi tanto fora quanto dentro da igreja. Então eu convivi com pessoas, aleluia, que me decepcionaram muito dentro da igreja e eu não tinha entendimento, então eu ia para fora. Estando fora, eu entendi que as pessoas de fora também decepcionam. Ou seja, o homem sempre vai decepcionar um irmão ou irmã. Quem não decepciona é Jesus Cristo. E nós temos que ter a consciência que quantas vezes fomos, né, usados ali por falta de vigilância por Satanás para também entristecer e decepcionar pessoas. Então a gente tem que ter essa humildade também, né? Mas com o despertamento, para que o Senhor ali agindo com o despertamento, aleluia, sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos, para que a gente nunca mais seja ferramenta nas mãos de Satanás, né? Para que a gente não se torne aquilo que nos feriu, que foram pessoas ali que por falta de vigilância, aleluia, nem sempre por perversidade, mas muitas das vezes por falta de vigilância, né? Nos lançaram fora da presença do Senhor, aleluia, para que a gente não se torne, né? Aquele que nos feriu, né? Aquela ferramenta ali do inimigo que nos feriu. Aleluia. Então o Senhor, aleluia, por meio da sua misericórdia, do seu amor, aleluia, ele nos separou, aleluia, para que a gente venha ter um despertamento na presença dele, para que a gente tenha um novo nascimento, que é o nascimento com o Espírito Santo, aleluia, para que ele venha nos curar, aleluia, através daquela ferida. O Deus que permitiu a ferida é o mesmo que sarou, para que através dessa cura, né, que dia após dia o Senhor trabalha no meu ser, para que eu possa ser, aleluia, um canal de bênção na vida de outras pessoas, aleluia, para que o Senhor, aleluia, manifeste a cura dele através da minha vida sobre pessoas, aleluia, que foram feridas como eu, não para eu, aleluia, né, levar adiante, aleluia, aquilo que me feriram, mas que eu também venha, né, que Jesus venha através da minha vida curar, aleluia, doentes, porque o Senhor veio chamar doentes, não veio chamar aqueles que se acham, né, irmãos? E no meio cristão, irmãos, aleluia, existem pessoas como Nicodemos, existem pessoas como,
aleluia, Paulo, o Senhor que sabe quem é quem, irmãos, aleluia. Nós só vemos a aparência, como Samuel só via a aparência. Nós não somos melhores que Samuel, nós vimos só a aparência. E aparentemente, aleluia, o trigo, o joio é igual. É o Espírito Santo que vai nos direcionar. Aleluia. E a semente, irmãos, aleluia, é Jesus. Nós só somos os semeadores. É Ele que faz a obra, é Ele que convence. Então, ide e pregai o evangelho a toda criatura, sem fazer acepção de pessoas, porque quem vai fazer a obra, quem sabe quem é dele, quem deixa de ser, é o Senhor, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos, porque muitas das vezes a gente, esse aqui não, esse aqui eu já acho que não, justamente aquele que Samuel achou que não, né, era ali o rei de Israel segundo o coração de Deus. Então não vamos, aleluia, ficar nessa, aleluia, porque às vezes aquele que não vale nada, aquele matador de cristão, que não valia nada mesmo, que era Paulo, aleluia, ali que o Senhor ali conhecia a fundo e tinha ali um grande mistério com ele, sabia que ele ia se arrepender e sabia ali que de perseguidor ele ia se tornar perseguido, porque o Senhor ele escolhe os improváveis meios, meus irmãos, aquele aleluia às vezes que é alcoólatra, dando exemplo aqui, aquele que achamos que é alcoólatra, aquele que a família rejeita, aleluia, aquele, aleluia, né, que ninguém dá nada, nem mesmo Samuel dá nada, nem mesmo eu, o irmão, a irmã dá nada, muitas das vezes aquele improvável ali, é que o Senhor vai desenvolver uma grande obra, aleluia, porque a honra e glória é sempre do Senhor, nunca é nossa, irmãos, e a gente tem que sempre manter a humildade, porque Jesus como o maior, aleluia, ele veio à terra sendo Deus, né, aleluia, para servir a todos, né, para que através do sangue dele nós sejamos comprados. Então a arrogância, irmãos, aleluia, prepotência, achar que é o bambambam bam, bam, por conta de dons, nunca vai agradar o Senhor, aleluia. Vamos lembrando, aleluia, que que, aleluia, o Lucifer, né, antes de cair, aleluia, ele era cheio de glória, mas aquilo subiu o coração com orgulho, aleluia, e grande foi a queda dele, aleluia, porque ele queria ser glorificado no nome no lugar do Senhor, e o lugar de Deus ninguém toma, irmãos, então que nós viemos sempre ter um coração humilde, um coração, aleluia, quebrantado, perfeito eu não sou não, sou cheia de defeitos, né, todo dia com certeza eu aborreço o Senhor, com certeza os irmãos aborrecem o Senhor, aleluia, mas a gente tem que sempre buscar e lutar contra essa natureza humana, aleluia, né? Porque muitas das vezes as pessoas nos olham, aleluia, e acham, aleluia, nossa, ali, perfeitona, toda calminha, e às vezes. E às vezes isso é só aparência, é só a casca, irmãos, porque às vezes dentro de nós só o Senhor conhece, né? Posso estar aqui falando calmamente, né? Mas por dentro, muitas das vezes só o sangue do Cordeiro mesmo, né? Mas é Ele que me transforma de dentro para fora. Eu não arroto santidade, aleluia, mas eu sei que o grande eu sou está trabalhando no meu ser, para eu ser cada vez mais parecida com o caráter de Cristo, para eu ter cada vez mais um caráter parecido com o de Cristo. E é assim que eu, aleluia, peço e oro ao Senhor pela vida dos irmãos, aleluia, para que naquele grande dia, aleluia, nós sejamos eleitos, né? Aleluia, não só chamados aqui na terra, mas escolhidos para fazer a boa obra e naquele grande dia eleitos para a honra e glória do nome do Senhor. Então fique na paz de Jesus, saiba, aleluia, que o Senhor, aleluia, tem uma missão na vida do irmão e da irmã, para que a irmã pregue tanto dentro quanto fora. O irmão é um missionário com a missão aí, aleluia, de levar o evangelho, aleluia, tanto para religiosos aí se converterem, né, Saulos aí virarem Paulo, né, por assim dizer, né, e, aleluia, glória a Deus, também para que, aleluia, pessoas aí, né, ovelhas perdidas, filhos pródigos, né, aleluia, retornem aí à casa do Pai, ovelhas perdidas, né, pessoas aí, aleluia, muitas das vezes que são rejeitadas pelo homem, né, mas, aleluia, por motivos improváveis, fora da minha lógica humana, da lógica humana dos irmãos, são escolhas do Senhor, como eu também, uma improvável, aleluia, hoje falando da palavra do Senhor, uma pessoa que dizia lá no íntimo dela, aleluia, que nunca ia pregar a palavra, aleluia. Mas, aleluia, o Senhor que dá a última palavra, irmãos. É o Senhor que age com a soberania dele. Porque eu lembro muitas vezes que falavam assim, na igreja, né, onde eu ia para
ir atrás de revelação, como eu ia também atrás de cartas de tarô para a revelação, né? Na época antes de eu ter um encontro verdadeiro com Jesus. Aleluia. Então eu ia para a revelação mesmo. E aí as pessoas que eram usadas ali dentro da igreja para falar comigo, aleluia, falava, me dava, porque a gente sabe quando é Deus falando, né? Me dava assim uma direção da palavra. E eu lá naquele meu íntimo, aleluia, eu falava para mim mesma, não pregar não. Eu não vou pregar, não vou falar a palavra, né? Eu não vou perder tempo, não é o que eu quero, mas aí o Senhor agiu com a soberania dele, dizendo, não é o que você quer, é o que eu quero. Existe sim livre-arbítrio, né? Eu já ouvi irmãos falando em vídeos sobre isso, que existe livre-arbítrio, mas há pessoas, irmãos, que, aleluia, o Senhor não aceita perder, aleluia, e não falo isso para me engrandecer, mas eu falo isso pela misericórdia do Senhor, aleluia, que é muito grande na minha vida e na vida dos irmãos também, que chegar esse vídeo, que a soberania dele sobre a vida dos irmãos, aleluia, vai falar mais alto, aleluia, a soberania dele, a vontade dele vai prevalecer. E muitos aí que o irmão, a irmã está sendo usado, aleluia, né? Que o irmão, aleluia, a irmã já até tentou abrir mão, aleluia, dessa pessoa, dessas pessoas, dessa situação, mas o Senhor não deixou, porque são improváveis, aleluia, como o irmão, a irmã um dia foi, aleluia, para ir pregar o evangelho lado a lado com o irmão, aleluia, aleluia, alguém ali, nossa, era um perseguidor, hoje é um perseguido. Para a honra e glória do nome do Senhor, irmãos, haverá aí, aleluia, um encontro com Deus, aleluia, tanto na vida dos irmãos, quanto na vida de pessoas que o irmão, aleluia, vem entregando nas mãos do Senhor, vem buscando, que até pensou em desistir, mas o Senhor não deixou. Então fique na paz de Jesus, aleluia, porque um perseguidor aí, aleluia, vai virar perseguido, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Fique na paz de Jesus.